A produção de uma das frutas queridinhas dos brasileiros, o morango, vem causando preocupação. Seu cultivo no solo deixa o fruto mais vulnerável à infestação de pragas, como consequência ao aumento do uso de agrotóxicos, o que pode ser prejudicial à saúde do consumidor e do próprio produtor. Nessa edição do programa, fomos ao município de Nova Friburgo, localizado na região serrana do Rio. A cidade, que se destaca na produção de morangos, vem apostando em técnicas mais sustentáveis, que diminuem o uso de pesticidas e reduzem os impactos ambientais. Quer entender mais sobre o assunto e saber de que forma a sustentabilidade pode impactar na economia? Então vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe o pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia e Agronegócios, APTA, Sebastião Wilson Tivelli, e o gerente estadual de fruticultura da Emater Rio, Martinho Belo. Cerca de 64% dos alimentos no Brasil são contaminados pelo uso de agrotóxicos. E entre 2007 e 2014 foram registrados mais de 34 mil casos de intoxicação. Para reduzir esses números, Friburgo vem investindo em técnicas como a fertirrigação e o cultivo suspenso na produção de morangos. A nossa equipe foi até lá para conhecer esse trabalho. Vamos ver. Uma das principais características do cultivo suspenso é a irrigação eficiente e sustentável. Ela é feita fora do solo, o que reduz o uso de agrotóxicos e pragas. Outra vantagem é que o trabalho pode ser realizado o ano inteiro, aumentando a sua produtividade. Esse morango é um morango semi-hidropônico, que ele é plantado no slab, onde tem um substrato, que ele é inerte. A adubação dele vem por gotejamento, né? Essas mudas são mudas vindas do Chile. A gente tem um custo inicial bastante alto por conta das instalações, mas esse custo ele vai sendo diluído à medida do tempo, porque no próximo ano você não precisa ter aração de terra, você já tem o substrato, né? Já tem a estrutura, você só tira uma planta e coloca outra planta. Essa planta, ela bem conduzida, ela se colhe por 2 anos consecutivos, né? Ele não para de produzir, coisa que no passado nós tínhamos um período do ano que nós não tínhamos produção de morango, e aí o produtor tinha que pensar em plantar uma outra cultura. Hoje você consegue praticamente os 12 meses do ano com morango. Além disso, o serviço rende mais a partir do momento em que a colheita é feita em pé. E a dor nas costas do trabalhador era muito grande. Era o dia inteiro assim, agachado, colhendo morango. Hoje não, você tem uma pancada que é muito mais confortável para a pessoa trabalhar, né? Para adaptar esse tipo de cultivo, também foram necessários alguns avanços tecnológicos, como a construção de estufas, que diminui o uso de defensivos químicos. No caso do Luiz, ele aplicou recursos financeiros do programa Frutificar, da Secretaria Estadual de Agricultura, para financiar a compra dessa tecnologia. E aqui, por exemplo, 3 módulos de estufa desse, eu fiz um empréstimo do Frutificar, que é um projeto do governo do estado, que você, com juro barato e com prazo satisfatório para você conseguir pagar isso. Os morangos produzidos em sua propriedade são vendidos para todo o estado do Rio. Ele ainda possui uma marca própria de geleias e também pretende transformar o local em uma área de visitação, buscando o turismo rural. A gente está falando de um produtor, mas essa tecnologia ela vem se expandindo no estado do Rio de Janeiro. Hoje, quantos produtores estão usando essa tecnologia da fertirrigação e da produção suspensa? O que acontece é o seguinte: hoje nós temos no município de Friburgo cerca de 50 produtores de morango. E desses 50 produtores de morangos, hoje cerca de 5 ou 6 já fazem esse tipo de produção em suspenso, com fertirrigação estufada. Agora, também com auxílio do recurso do programa Rio Rural, vão haver 2 grupos de 20 produtores cada um, exatamente para que esse sistema seja contemplado. E aí quase que
a totalidade dos produtores de Friburgo terão esse sistema de produção. A gente está falando de uma produção sustentável, que é diferente da produção orgânica. Você poderia explicar para a gente quais são as diferenças principais dessa produção sustentável para a orgânica? Então, quando nós falamos de uma produção sustentável, o que é uma produção sustentável? É uma produção sustentável economicamente para o agricultor, é uma produção sustentável para o meio ambiente. Na agricultura orgânica, nós temos exatamente definido o que é uma produção orgânica, seja de morango, seja do que for que a gente esteja falando. Quando nós falamos numa produção orgânica, as imagens que nós vimos em Nova Friburgo, ela não pode ser uma produção orgânica, porque dentro do sistema de produção orgânica, a lei coloca que nós temos que privilegiar a formação do solo a longo prazo. E ali nós não temos solo. Dentro da Comissão de Produção Orgânica, nós estudamos esse assunto em 2016, porque queria-se verificar a possibilidade de ter esse sistema como sendo orgânico, assim como o hidropônico. E a conclusão que se chegou que não é possível de se ter esse sistema num sistema orgânico, porque nós não temos solo. Mas poderia ser também, na verdade, pensando em transições, né, e do tempo que se leva para tornar o solo orgânico, poderia ser uma opção para o produtor, começar a fazer esse cultivo suspenso enquanto está se tratando o solo. Isso é possível? Sim, quando você tem o sistema em bags, né, você tem a sustentabilidade do aspecto da água. Uhum. Né? Quanto você economiza de água num sistema desse, quando que você tem no solo um manejo inadequado da água, leva a lixiviação, perda de nutriente, e nesse sistema você conserva a água. Né? Nós vimos pelas imagens a sustentabilidade da pessoa que trabalha com a cultura. Imagine você trabalhar agachado no canteiro durante todo o dia, colhendo os morangos, fazendo os tratos culturais que forem necessários, enquanto que você pode trabalhar em pé nesse sistema. Então você tem diferentes tipos de sustentabilidades, né? Seja orgânico, seja sustentável, né? É importante a gente olhar esses aspectos. Agora, em termos de valor do produto, há diferença? Porque a gente sabe que a questão da rastreabilidade e do orgânico é muito por uma questão de segurança também, de você não estar comendo um alimento que está contaminado pela quantidade enorme de agrotóxicos que se usa. Em morango, parece que assim, ao mesmo tempo que é queridinho, também é reconhecido por essa questão da insustentabilidade. O grande problema de uma rosácea, que é o morango, é exatamente que isso afeta muitas doenças. Como você acabou de falar, doença de solo, o morango é pródigo em doenças de solo. E aí quando você faz um sistema como eles estão fazendo, um sistema suspenso, esse problema da doença do solo não é tão premente. A gente tinha uma realidade em Nova Friburgo, há cerca de 10, 12 anos atrás, em que a produção de morango era direto do solo e a gente tinha variedades como Campinas, que era muito suscetível à doença. E aí o morango não chegava nem ao mercado. Você colhia o morango, ele mal conseguia chegar no mercado porque já estava apodrecendo. De um tempo para cá veio umas novas mudas chilenas, Candrés, Camarosa, que são morangos mais resistentes. E aliado ao processo de suspenso e com fertirrigação, eles conseguem um produto que é mais sustentável em termos de mercado. Ele consegue chegar no mercado, coisa que não acontecia anteriormente. E além de evitar o problema da doença de solo. Então hoje e outrora, utilizava-se muito algum agrotóxico com frequência na cultura de morango em Friburgo. Devido a esse sistema, hoje praticamente não se coloca. O que se usa, e que também não é considerado orgânico, é a fertirrigação. Uhum. A fertirrigação é que é um processo que a gente está pensando, como no sul já existe, a fertirrigação com chorume, ou seja, aquele caldo que sai do estrume, do curtido. Então é uma possibilidade, é um passo a mais que a gente está pensando em fazer a fertirrigação orgânica. Hoje ela é mineral. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta, no segundo bloco, vamos falar sobre o programa Frutificar, que vem ajudando o cultivo dos morangos em território fluminense. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.